Número 1. Mantenha calma quando fores ridicularizado em público. Alguém decide fazer de ti o entretenimento. Talvez seja num convívio social. Talvez seja num grupo de pessoas que tu pensavas serem tuas amigas. Talvez seja no meio de uma multidão onde mal conheces alguém. Eles pegam em algo que disseste, exageram, distorcem e depois usam isso como uma piada final. As pessoas riem-se. Os olhares viram-se para ti. E nessa fração de segundo, tudo dentro de ti quer contra-atacar. Esse impulso, esse desejo ardente e imediato de te defenderes é exatamente aquilo com que eles contam. Eis o que acontece nesse espaço de um ponto de vista da pura dinâmica humana. A pessoa que te está a ridicularizar acabou de fazer uma jogada. Eles apresentaram-te como alguém fraco, ridículo ou digno de pena. A multidão não está à espera de ouvir o que vais dizer, mas sim de ver como vais responder. Porque a forma como respondes diz-lhes se a perspectiva deles era verdadeira. Se ficares atrapalhado, tu confirmaste tudo. Se ficares zangado, confirmaste ainda com mais força. Mas se mantiveres a calma, a jogada desaba. A intenção deles falha. E agora a multidão está a olhar para a pessoa que se esforçou demasiado. Aquela pessoa que precisava tanto de uma gargalhada que rebaixou outra pessoa apenas para se sentir superior por um momento. Isso não é força. Isso é desespero, disfarçado de um sorriso cínico. E as pessoas, com verdadeira percepção, conseguem notar isso do outro lado da sala. A pessoa que te ridiculariza está a usar força social. Eles estão a tentar deitar-te abaixo através da pressão pública e da humilhação. Mas tu não combates a força com a força. Tu combates com quietude, com um aceno lento, um meio sorriso silencioso, ou simplesmente não dizendo absolutamente nada e deixando que o silêncio faça o trabalho pesado. O silêncio é uma das armas mais subestimadas que uma pessoa pode carregar. Cria pressão sem uma única palavra. Obriga a outra pessoa a preencher o vazio. E quando o fazem, quase sempre revelam muito mais sobre si próprias do que planeavam. Pensem como parece visto de fora quando alguém te lança uma provocação e tu nem sequer pestanejas. Tu não te atrapalhas, tu não tropeças. Tu apenas mantens a tua posição, relaxado e firme, como se a provocação mal tivesse sido notada. Essa imagem, esse retrato de alguém que se mantém erguido enquanto a outra pessoa ataca e falha, conta uma história a cada pessoa que está a assistir. E a história não é sobre a pessoa que foi ridicularizada. É sobre a pessoa que atacou e não conseguiu atingir o alvo. A zombaria não te define. A tua resposta sim. E quando respondes com calma, tu não sobrevives apenas ao momento. Tu dominas o momento. Número 2. Mantenha calma quando alguém age subitamente como teu aliado. Tu conheces alguém que tem trabalhado silenciosamente contra ti. Eles têm espalhado dúvidas sobre ti à porta fechada, dizendo uma coisa na tua cara e algo completamente diferente quando não estás por perto. Tu sentiste a resistência. Tu apanhaste os olhares. Tu notaste que as coisas que dizes de alguma forma são distorcidas antes de chegarem a outros ouvidos. E de repente, do nada, eles mudam. Eles começam a concordar contigo à frente dos outros. Eles elogiam a tua forma de pensar. Eles posicionam-se de repente como os teus maiores apoiantes. A reação humana natural a isto é o alívio. Finalmente, a tensão acabou. Eles agora compreendem-me. Tudo vai ficar bem. Para mesmo aí. Não relaxes ainda. Maquiavel passou toda a sua carreira a estudar como o poder realmente se move, como os príncipes caíam, como os rivais mudavam, como pessoas que pareciam leais num dia se tornavam perigosas no dia seguinte. E um padrão que ele observou vezes sem conta foi este. As pessoas não mudam de lado porque tiveram uma súbita mudança de coração. Elas mudam de lado porque o cenário mudou à volta delas.
Se alguém que se opunha silenciosamente a ti, agora coloca o braço à volta do teu ombro, pergunta a ti mesmo honestamente o que mudou. A tua posição de alguma forma ficou mais forte? Alguém de quem eles dependiam desapareceu? Será que eles perceberam que estar contra ti já não era uma aposta segura? Será que eles precisavam de acesso a algo que tu agora tens? Maquiavel disse uma vez: mantém os teus amigos por perto e os teus inimigos ainda mais perto. Mas a parte que as pessoas falham consistentemente é que o inimigo continua a ser o inimigo. Mantê-los por perto não significa confiar neles. Significa observá-los de perto, com olhos bem abertos, sem revelar nada sensível. Quando alguém se vira para ti, o teu trabalho não é abrir-te, o teu trabalho é observar. O que é que eles querem com esta proximidade? O que é que eles estão a aprender enquanto estão ao teu lado? Que jogada estão eles a preparar enquanto tu estás ocupado a sentir-te aliviado? Tu podes aceitar a aliança à superfície. Sê caloroso, sê gentil, não demonstres nada, enquanto internamente os teus olhos permanecem bem abertos. Não anuncies as tuas suspeitas, não os confrontes. Isso seria desajeitado e reativo. Mantenha calma, mantém-te alerta e observa onde eles se posicionam na próxima vez que algo difícil acontecer. Esse é o verdadeiro teste. Não o que alguém diz quando as coisas estão confortáveis, mas o que fazem quando as coisas ficam difíceis. A suposição mais perigosa em qualquer situação social é acreditar que só porque alguém parou de ir contra ti, passou a importar-se contigo. Essas são duas coisas muito diferentes. E confundi-las já destruiu mais pessoas do que qualquer inimigo declarado alguma vez conseguiu. Mantenha calma, mantém-te paciente, deixa que o tempo faça as revelações. Eu quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu observo antes de confiar. Número 3. Mantenha calma quando estiveres a ser ignorado. Os seres humanos estão programados para procurar reconhecimento. Essa necessidade é profunda, mais profunda do que a maioria das pessoas está disposta a admitir. Quando alguém retém esse reconhecimento de propósito, quando falam à tua volta, olham através de ti, excluem-te de conversas das quais devias fazer parte, ou agem como se a tua presença na sala mal fosse notada, algo primitivo é acionado. Uma espécie de humilhação invisível que dói mais do que um insulto direto de certa forma, porque pelo menos um insulto direto admite que tu existes. E a maioria das pessoas, quando sente essa dor, começa a correr atrás. Elas falam mais alto, forçam a sua entrada nas conversas. Tentam provar através do esforço, da performance, da simples presença que merecem ser notadas. E cada um desses movimentos faz a mesma coisa. Entrega à outra pessoa exatamente o poder que ela estava a tentar tirar. Aqui está a verdade sobre a atenção. Quando corres atrás dela, destróis o seu valor. No momento em que começas a atuar para o olhar de alguém, confirmaste para essa pessoa e para todos os que observam que a aprovação dela tem controle sobre ti. E assim que eles souberem isso, nunca mais vão parar de usar. Maquiavel disse uma vez: os homens são tão simples e tão inclinados a obedecer às necessidades imediatas que um enganador nunca terá falta de vítimas. A necessidade de validação imediata é uma das armadilhas mais antigas da natureza humana. As pessoas que te ignoram deliberadamente estão a contar com essa necessidade. Elas estão à espera que tu quebres e comeces a ir na direção delas. A resposta maquiavélica é fazer o oposto. Fica quieto. Puxa a tua energia para dentro. Para de atuar para pessoas que não conquistaram uma plateia. Comporta-te com a confiança silenciosa de alguém que tem um lugar mais importante para estar. Porque se estiveres verdadeiramente a construir algo com a tua vida, tu tens o teu foco, a tua energia, a tua presença, não são gratuitos.
Eles vão para onde são valorizados. E nos lugares onde não são valorizados, tu tornas-te escasso. O distanciamento calmo é uma das qualidades mais magnéticas que uma pessoa pode ter. Não é frieza, não é arrogância. É apenas um sentido profundo e inabalável de si mesmo que não precisa de confirmação externa para se manter sólido. Quando alguém percebe que ignorar-te não produz a reação que esperavam, quando veem que não te encolheste, não correste atrás, nem sequer pareceste incomodado, algo muda. A curiosidade substitui o controlo, e de repente a pessoa que estava a ser ignorada torna-se a pessoa mais interessante do espaço. Não andes a correr atrás de reconhecimento. Deixa que ele venha à tua procura. Deixa esta afirmação nos comentários. O meu valor não precisa de validação. Número 4. Mantenha calma quando alguém mente sobre ti. Uma história falsa pode viajar rápido. Mais rápido do que a verdade, mais rápido do que tu a consegues apanhar. Um dia, está tudo normal. No dia seguinte, algo está a circular em conversas, das quais não fazes parte, em sussurros que param quando entras num espaço. Tu não disseste o que eles afirmam que disseste. Tu não fizeste o que eles dizem que fizeste. Mas a história já está lá fora, já a moldar a forma como certas pessoas olham para ti, e parece um incêndio a espalhar-se numa sala onde tu não consegues entrar. Todos os teus instintos dizem para entrares a correr e apagares o fogo imediatamente. Em voz alta. Perseguir todos os que possam ter ouvido e fazê-los entender a verdade. E esse instinto, embora completamente natural, é geralmente o que transforma um pequeno fogo num inferno. Aqui está a dinâmica que a maioria das pessoas nunca compreende totalmente. Quando uma história falsa está a circular, a maioria das pessoas que a ouviu ainda não decidiu totalmente o que pensar sobre o assunto. Ficou algures no fundo da mente deles como uma possibilidade. Algo que notaram e na maior parte das vezes seguiram em frente. Eles estão a observar de forma descontraída para ver se a história ganha algum peso. No momento em que entras a correr com uma negação emocional e em pânico, no momento em que começas a dar explicações a todos os que te quiserem ouvir, tu dás a essa história o peso que lhe faltava. Tu tornas isso o título principal. Tu transformas um boato num evento, e todos os que mal tinham registrado a situação em primeiro lugar, de repente prestam atenção porque a tua reação acabou de lhes dizer que aquilo importa. O pânico amplifica, a calma sufoca. Maquiavel disse uma vez: antes de mais nada, estejas armado. Numa batalha social, a compostura é a tua armadura. Isso não significa que fiques em silêncio para sempre ou que nunca abordes o que é falso. Às vezes, uma única correção calma e precisa, entregue no momento certo, sem emoção, sem drama, sem desespero, é exatamente o que corta uma falsa narrativa pela raiz. Mas essa correção tem de vir da quietude, não do medo. Há mais alguma coisa a acontecer aqui que vale a pena compreender. As pessoas não avaliam apenas a história. Elas avaliam a pessoa sobre a qual a história se refere. Como é que essa pessoa se está a comportar? Parece ser alguém que tem algo a esconder? Ou parece ser alguém que está seguro de quem é? Uma pessoa que se mantém firme sob uma falsa acusação é automaticamente mais credível do que uma que vai abaixo. A própria compostura torna-se uma prova. Não porque as pessoas calmas são sempre inocentes, mas porque as pessoas culpadas quase nunca parecem assim tão calmas. A tua dignidade é a tua defesa. Protege a tua dignidade mais do que a tua reputação. Número 5. Mantenha calma quando alguém tenta expor a tua fraqueza. Existem certas pessoas que tratam cada conversa como uma investigação. Elas estão a sondar constantemente, a observar o teu rosto enquanto falam, a escolher as palavras com cuidado, a direcionar a conversa para assuntos que possam produzir uma reação. Elas não estão interessadas em criar uma ligação. Estão interessadas em informação, especificamente o tipo de informação que lhes diz onde tu quebras.
Elas trazem à baila coisas nas quais falhaste, decisões passadas que correram mal, situações em que não estiveste à altura, assuntos pessoais que sabem que têm peso para ti, e fazem isso com um tipo particular de casualidade, lançando o assunto na conversa como se não fosse nada, enquanto seus olhos permanecem afiados e atentos à procura de um vislumbre no teu rosto, porque esse vislumbre é o objetivo. No momento em que ficas tenso, ficas calado da forma errada, assumes uma postura defensiva ou deixas o calor subir na tua voz, eles conseguem aquilo a que vieram. Eles agora sabem exatamente onde está a fenda na parede. E essa informação não desaparece. É guardada para mais tarde, para quando precisarem de usar contra ti. Isto não é paranoia. É apenas a forma como certas pessoas operam. E a única proteção contra isso é não ter mais nada para ser quebrado. Quando alguém vai à procura da tua ferida e não encontra nada além de uma cicatriz com a qual já fizeste as pazes, eles vão-se embora de mãos vazias. A forma como fazes isso é mudando a tua relação com o teu próprio passado, não escondendo o passado, não fingindo que as falhas não aconteceram, mas ficando genuinamente confortável com o facto de que és um ser humano que tropeçou, lutou e voltou a levantar-se, e que não há vergonha nenhuma nessa história. Na verdade, há força nela. Quando falas sobre as tuas lutas do passado sem recuar, quando alguém menciona uma falha e tu reconheces calmamente sem lhe dar peso, tu tiras-lhes todas as ferramentas que trouxeram para a conversa. Eles vieram à procura de uma ferida e encontraram uma pessoa que já está curada. Isso não é fraqueza. Essa é a forma de armadura mais sofisticada que existe. As pessoas só conseguem transformar em arma aquilo que ainda te dói. Para de sangrar à frente delas e elas ficam sem munições. Número 6. Mantenha calma quando as pessoas esperam que tu te defendas. Às vezes, o ambiente de uma situação diz-te tudo antes que uma única palavra seja dita. Tu entras num espaço, numa conversa ou numa reunião e consegues sentir isso. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa circulou. Algo caiu mal. Quer fosse merecido ou não. E agora as pessoas estão posicionadas à volta disso, à espera. Elas querem ver o que vais fazer a seguir. Esperam que te ponhas na defensiva. Estão a preparar-se para a confusão, para as explicações, para as justificações, para a necessidade urgente de esclarecer as coisas antes que a história piore. E aqui está a armadilha na qual quase toda a gente cai. Se tu te atirares imediatamente para a tua defesa, tu já aceitaste o cenário deles. Disseste a toda a sala que acreditas que lhes deves uma explicação agora mesmo, no tempo deles, nos termos deles. Entregaste a um grupo de pessoas, algumas das quais mal te conhecem, a autoridade para te julgar. E quanto mais tempo passas a explicar, mais pareces uma pessoa a tentar arranjar desculpas para sair de uma situação, em vez de uma pessoa que simplesmente não tem nada a esconder. E se em vez disso tu abrandasses, e se tu não te apressasses, e se deixasses o silêncio pairar por um momento, olhasses à tua volta sem ansiedade, e escolhesses as tuas palavras ou o teu silêncio deliberadamente, em vez de despejar tudo só para aliviar a pressão do momento. Maquiavel disse uma vez: os homens julgam geralmente mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver e poucos podem sentir. As pessoas formam as suas impressões visualmente antes de processarem qualquer coisa de forma lógica. O que eles veem quando te mantens firme num momento de pressão não é uma pessoa culpada a atuar como inocente. Eles veem alguém que não sente a necessidade de se atrapalhar. Alguém que não tem nada a corroê-lo por dentro. E essa imagem, esse retrato, tem mais peso do que qualquer explicação que possas dar. Quando te recusas a ter pressa, tu mudas o verdadeiro foco da situação. Deixa de ser sobre a acusação, o boato ou o que quer que tenha caído mal. Passa a ser sobre ti, a pessoa que deveria ter ido abaixo e não foi.
As pessoas não esquecem que isso planta algo na mente delas que nenhuma estratégia de defesa alguma vez conseguiria. Tu não deves uma encenação a ninguém. Não deves o teu pânico à sala só porque eles apareceram à espera disso. A verdade, dita com calma e clareza no teu próprio tempo, é muito mais poderosa do que uma enxurrada desesperada de palavras ditas sob pressão. Controla o ritmo, porque a pessoa que controla o ritmo controla toda a interação. Agora quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu falo nos meus termos. Número 7. Mantenha calma quando alguém tenta ler as tuas emoções. Algumas pessoas transformaram a observação numa habilidade. Elas observam-te enquanto falas. Elas notam a ligeira mudança na tua voz quando um assunto específico surge. Elas apanham o momento em que o teu maxilar fica tenso, ou os teus olhos se desviam, ou as tuas palavras começam a sair um pouco mais rápido do que o habitual. Elas rastreiam as microexpressões que se movem no teu rosto na fração de segundo antes de teres a oportunidade de as esconder. E tudo o que elas recolhem, elas usam, nem sempre com más intenções. Às vezes as pessoas leem as emoções puramente por instinto. Estão programadas para serem sensíveis ao que os outros sentem e não conseguem evitar captar os sinais. Mas em qualquer situação onde algo está em jogo, um confronto, uma luta pelo poder, uma conversa onde uma pessoa está a tentar ganhar vantagem sobre a outra, a transparência emocional é um risco sério. Quando alguém consegue ler que estás ansioso, eles sabem quando devem pressionar com mais força. Quando eles veem que algo te entusiasma, eles sabem quando devem recuar e fazer-te esperar. Quando eles detectam medo nos teus olhos, sabem exatamente quanta pressão aplicar antes de a parede cair. O teu estado emocional é informação em tempo real. E a maioria das pessoas transmite isso sem sequer perceber que o está a fazer. Maquiavel disse uma vez: um homem sábio criará mais oportunidades do que aquelas que encontra aplicado aqui. Isso significa o seguinte: a pessoa calma não se está apenas a defender de ser lida. Ela está ativamente a criar oportunidades através da sua postura indecifrável. Quando as pessoas não conseguem descobrir o que estás a sentir, tornam-se cautelosas. Elas duvidam de si próprias. Elas questionam-se. E essa interrogação dá-te espaço para te moveres, enquanto elas ficam paradas a tentar perceber-te. A calma controlada não é a mesma coisa que ser frio ou distante. Tu não estás a tentar transformar-te numa parede de pedra. Não estás a tentar eliminar a empatia ou parar de sentir as coisas. Esse não é o objetivo, e de qualquer forma, não é possível. O que estás a construir é algo mais preciso. A capacidade de decidir o que revelas e quando revelas, de sentir tudo por dentro enquanto mostras apenas o que te serve. A pessoa que domina isto torna-se alguém com quem os outros têm genuína dificuldade em lidar. Não porque sejam agressivos ou intimidantes, mas porque são imprevisíveis de uma forma silenciosa. Não podes abalar o que não consegues ler. Não podes manipular alguém a cujo mapa emocional não tens acesso. Não podes pressionar uma pessoa que não te dá nenhuma indicação de onde a pressão está a aterrar. Esta é a vantagem que as pessoas calmas trazem para cada conversa difícil, cada confronto, cada momento em que outra pessoa está a tentar encontrar um ponto de apoio. Elas não trazem nada legível para a superfície. E o que não é legível não pode ser usado. Constrói essa parede não à volta do teu coração, mas à volta do teu rosto. Deixa que as pessoas se interroguem sobre o que estás a pensar. Deixa que elas trabalhem para o descobrir. Deixa-as ir embora sem terem aprendido nada que já não soubessem. Esse tipo de controlo silencioso não é algo com que as pessoas nasçam. Constrói-se nos pequenos momentos, nas situações diárias, nas pressões comuns da vida em que escolhes, uma e outra vez, manter a firmeza em vez de transbordar. Começa agora. Começa hoje.
Porque cada vez que escolhes a calma em vez da reação, adicionas mais um tijolo a algo que ninguém te pode tirar. Deixa esta afirmação nos comentários. Eu escolho o que mostro. Tudo o que abordamos hoje resume-se a uma única ideia. Uma ideia que Maquiavel compreendeu antes que a maior parte do mundo percebesse. O poder não começa fora de ti. Não começa com o que as pessoas te dão, com o que dizem de ti, ou com a forma como te tratam num dado momento. O poder começa do lado de dentro, na quietude que tu carregas quando tudo à tua volta é barulhento. Repara no que acabamos de ver. 7 situações com as quais a maioria das pessoas lida a reagir, a recuar, a correr atrás, a explicar demasiado, a mostrar exatamente onde lhes dói. Quando alguém as ridiculariza, elas vão abaixo. Quando um falso aliado aparece, elas baixam a guarda. Quando são ignoradas, começam a encenar. Quando mentiras se espalham, elas entram em pânico. Quando alguém encontra o ponto fraco, elas sangram à vista de todos. Quando a sala espera uma defesa, elas apressam-se a entregá-la. Quando alguém tenta lê-las, elas entregam a história toda sem se aperceberem. E em cada um desses momentos, a pessoa que mantém a calma sai com a vantagem. Não porque a calma nos faça sentir melhor, mas porque a calma funciona. É uma estratégia. É uma escolha. E está disponível para ti neste momento, em cada situação em que entrares hoje. Maquiavel compreendeu mais claramente do que quase qualquer pessoa que já tenha escrito sobre o poder, que a pessoa que mantém a sua compostura quando o mundo a pressiona com força detém algo que não pode ser facilmente tirado, porque a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Não quando isso realmente conta. As suas emoções traem-nas no momento exato em que mais precisam da cabeça. Elas entregam o seu mapa sem sequer saberem que o estão a segurar. Mas tu podes ser diferente. Não porque deixaste de sentir coisas, mas porque deixaste de permitir que cada sentimento determine cada movimento. Isso não é supressão. Isso não é frieza. Isso é estratégia. É isso que separa a pessoa que é manipulada da pessoa que joga a longo prazo. E se te comprometeres verdadeiramente a praticar estes 7 princípios nos pequenos momentos que parecem não importar, algo vai mudar. Não da noite para o dia, mas de forma constante. Tu vais tornar-te no tipo de pessoa que é genuinamente difícil de abalar. O tipo de pessoa que entra em qualquer situação e se comporta de uma maneira que os outros conseguem sentir, mas não conseguem nomear exatamente. Uma solidez silenciosa, uma quietude perturbadora. O tipo de presença que faz as pessoas escolherem as suas palavras com mais cuidado à tua volta, porque não te conseguem decifrar. Esse é o objetivo. É isso que estamos a construir aqui. Agora, antes de ires, se este vídeo te deu algo real, clica no botão de gosto agora mesmo. Se conheces alguém que deixa que as suas emoções trabalhem contra si, alguém que foi ridicularizado, ignorado, sobre quem mentiram, ou que foi empurrado, envia-lhe este vídeo, não como uma sugestão, mas como um presente. Pode ser a coisa mais útil que eles vão ver este ano. E se ainda não estás subscrito neste canal, resolve isso agora mesmo. Clica no botão de subscrever e ativa o sino. Nós lançamos conteúdo como este de forma consistente. Conteúdo criado para afiar a forma como tu pensas, a forma como te comportas e a forma como lidas com cada situação difícil que a vida coloca à tua frente. Tu não vais querer perder o que vem a seguir. Maquiavel escreveu uma vez: não são os títulos que honram os homens, mas sim os homens que honram os títulos. O que isso significa para ti mesmo aqui, agora mesmo, é que não é a situação que determina o teu valor. É a forma como tu te comportas dentro dela. O mundo vai continuar a testar-te. As pessoas vão continuar a empurrar, a sondar e a observar à espera do momento em que tu quebres. Essa é simplesmente a natureza das coisas. Mas as pessoas que se recusam a quebrar, que escolhem a quietude quando a sala espera o caos,
que escolhem o silêncio quando a multidão espera a confusão, que mantêm a compostura quando todos à sua volta estão a perder a sua. Essas são as que mudam os resultados. Essas são as que a sala recorda. Sê essa pessoa. Mantenha calma. Mantém-te perspicaz. Mantém-te indecifrável. Vemo-nos no próximo vídeo. Deixe esta última afirmação nos comentários. Eu sou a calma em cada tempestade. Olá, guerreiros. Existe um tipo de pessoa que nunca parece abalada. Tu já as viste. Alguém as desafia publicamente. Elas não recuam. Alguém espalha mentiras sobre elas. Elas permanecem em silêncio e compostas. Alguém tenta humilhá-las diante de uma multidão, e em vez de irem abaixo, elas apenas sorriem. Um sorriso calmo, quase indiferente, que deixa todos na sala profundamente desconfortáveis, exceto elas. O que é que estas pessoas sabem que tu não sabes? Elas descobriram algo que Maquiavel descobriu há 5 séculos. Algo que os maiores estrategas, os governantes mais poderosos e os indivíduos mais intocáveis ao longo de toda a história tinham em comum. As tuas emoções não são apenas sentimentos. Elas são informação. E quem ler essa informação primeiro ganha poder sobre ti. Cada vez que tu reages, entregas o teu mapa a alguém. Tu mostras-lhes exatamente onde estão os teus pontos de pressão. Mostras-lhes onde empurrar, onde puxar e como te manter desequilibrado. No momento em que ages com calma, uma calma genuína e estratégica, tu recuperas esse mapa. Tu dobras o mapa. Tu guardas o mapa. E agora, és tu quem tem a vantagem. A maioria das pessoas pensa que a calma é algo que se sente. Não é. A calma é algo que tu escolhes. E no vídeo de hoje, vou analisar 7 situações específicas onde essa escolha é mais importante. Estes são cenários sociais reais e crus, onde a tua compostura, ou a falta dela, determina se sais por cima ou se sais destruído. Fica comigo durante todas as 7 situações, porque no final não vais apenas entender este conceito, vais senti-lo a mudar algo na forma como olhas para cada sala onde entras. Agora quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu sou indecifrável.